e temos duas informações aqui importantes para dar uma atualizada. Uma tem a ver com o Christian e a outra com o Wesley. Daqui a pouco tem nas quentes do dia aí, no nosso Central da Toca também. Eu vou começar com o Christian, porque mais cedo até a gente falou sobre um certo receio que existia, né? Um clima meio tenso ali com quem a gente conversava, buscava informação. O jogador está na Rússia, finalizando os exames médicos e a expectativa é de que não vai ter nenhum tipo de problema. Por mais que, repito, tivesse esse receio, a informação é que vai dar tudo certo e o Christian vai ser anunciado, vai ser jogador do Krasnodar. Vamos ver se ao longo desta sexta-feira aí a gente possa ter alguma novidade. Então, é claro, né, que existia uma preocupação de tudo quanto é lado também, né, por viajar e tudo. Iria ser muito ruim, né, caso tivesse o mesmo desfecho que teve quando foi lá com o Grupo City com o Bahia. Então, apenas para passar essa informação aí sobre o Christian. A outra é sobre o Wesley. E tá começando a rolar aí um certo leilão, que vem do entorno do Wesley, né, do staff, o pai dele também cuida, e a informação que a gente tem o Cruzeiro chegou à frente de todo mundo, graças ao Arthur Jorge, conversando com dirigentes lá do Al Nassr, que são portugueses, né, o Cruzeiro conseguiu uma negociação bem favorável, e a negociação ela estava caminhando de fato para o finalmente. Só que aí apareceu uma espécie de leilão e a informação que a gente tem parece que é o Corinthians, inclusive. Quando eu tinha falado de um outro clube e não era o Corinthians, que tentou chegar e aí a informação foi, tá em negociação bem avançada com o Cruzeiro, então não tem como, mas talvez pelo fato aí de ter sido revelado pelo Corinthians, né, pelo torcedor do Corinthians ficar ali em rede social e tudo, então tá pintando neste momento aí um leilão e a posição do Cruzeiro é a seguinte: o projeto já foi apresentado, tudo que o Cruzeiro tem para oferecer pro atleta, o time encaixado, honrando todos os seus compromissos, é o que todo mundo acompanha aí, né? E um desejo do Arthur Jorge de transformar o Wesley num jogador, transformar esse potencial dele em uma realidade que até hoje ele vem encontrando uma certa dificuldade. Então o Cruzeiro já tem as condições e está lá. Se ele quiser essas condições, as portas da Toca estarão abertas. Caso contrário, o Cruzeiro não vai aumentar absolutamente nada, não vai pagar mais nada, não vai entrar em nenhum tipo de leilão. Se ele quiser, com o pai, com o staff, se eles quiserem ir para o Corinthians, ok, o Cruzeiro parte para outro nome. Então, é nesse pé que se encontrou a negociação aí nas últimas horas. O Wesley está lá na Arábia fazendo o início da pré-temporada com o Al Nassr. Então vamos acompanhar. Repito, com a condição que o Cruzeiro colocou, que estava tudo bem avançado, o negócio será sacramentado. Se pintar leilão, mas tem isso aqui, tem aquilo ali, o Cruzeiro parte para outra opção aí no mercado, viu, Léo? Nem toda negociação será como foi com o Gabriel Peck, pelo menos pelo que a gente acompanhou de bastidor, o Samuel trouxe, e hoje a gente também ouviu na coletiva dele. O Gabriel Peck teve até uma investida ali do Bahia, que a gente soube, junto com o Cruzeiro, tentando essa negociação, mas ele falou bastante sobre esse projeto apresentado, sobre o contato com o Arthur Jorge, como ele já sabe que esse treinador costuma evoluir os pontas nos trabalhos até então. Enfim, até o Samuel trouxe outro bastidor aí nessa semana, de que ele chegou a abrir mão de um percentual que ele teria a receber do Los Angeles para fechar rapidamente com o Cruzeiro, para acelerar um pouquinho. E nem toda negociação será como esta. E a postura do Cruzeiro no mercado para você é a correta nesse sentido com Wesley? Sim, nesse sentido sim, porque é um movimento do Cruzeiro interessante, não deixa de ser, mas o Cruzeiro, como instituição, ele não pode, e não é porque é o Wesley não, mas qualquer atleta, ceder aos luxos de atleta, staff e etc. A proposta foi feita, o projeto foi apresentado, o Arthur Jorge falou com ele, né, como enxerga ele no projeto do Cruzeiro, o que o projeto do Cruzeiro também pode agregar para o Wesley como jogador profissional. Claro que se ele
por algum momento, não for nenhuma questão financeira, mas vier um desejo de retornar ao clube que o formou, acho que é super válido, é natural, é do jogo, mas o Cruzeiro está corretíssimo na sua postura. O que o Cruzeiro está disposto a fazer já foi apresentado, já foi mostrado ao atleta. Agora, cabe ao atleta decidir se é o que ele quer ou se não, ou se ele tem um outro desejo, e aí ele tendo um outro desejo, o Cruzeiro segue para outro nome, o Cruzeiro já deve estar ali, eu quero acreditar que sim, já deve ter outros nomes ali no radar, mas para mim a postura do Cruzeiro é extremamente correta. Vai do jogador, é claro, fica nas mãos do atleta ou do staff do atleta, que pode ser mais determinante nesse caso, e o que querem, né? A gente brincava aqui mais cedo sobre o Moreno, né? O Rodrigo Moreno, se for o caso do Cruzeiro chegar para ele no mercado e falar, olha, o que você quer primeiro? Quer nessa reta final de carreira ainda sentir um friozinho na barriga ou tá querendo dinheiro? Com o Wesley, o staff dele é muito nesse sentido. O que vocês querem? Estão buscando um projeto? A gente tem esse projeto aqui, nessas condições e tal. Ou se quiser dinheiro, provavelmente, pelo que está apontando aí, o Corinthians poderia oferecer mais. Se vai conseguir honrar, se dentro desse projeto vai conseguir passar de uma maneira mais natural, são uns 500, mas o que ele quer? Não dá para disputar muito com o staff do atleta. Olha, Léo, ninguém pode ser maior que o clube, tá? Nenhuma negociação. Seja Matheus Pereira, Caio Jorge, Wesley, quem for, ninguém pode ser maior que o clube e nunca vai ser. Nós perdemos Alex, perdemos grandes talentos aí, o Cruzeiro conquistou título da mesma forma. Mas, aqui falando não como cruzeirense, enxergando o futebol. Como o Pedro falou, é válido o Wesley, ele às vezes optar pelo Corinthians, não falo nem o lado financeiro, porque às vezes é o clube que formou, o cara tem um carinho, envolve aquela coisa toda e tal. Agora o Wesley também ele tem que entender a situação, tá? Que o tempo tá passando, a carreira dele vai indo, cada vez que passa, parece que a carreira de jogador vai ficando mais curta. Ele é um jogador que ele teve no Al-Nassr, não deu tanto certo. Ele é um jogador que foi Real Sociedade, né? Que ele tava no Real Sociedade, foram 5 jogos que ele fez com a camisa do time espanhol. Só um como titular. E ele está sendo cogitado para um projeto grande, na qual ele vai ter oportunidade dentro de campo, na qual ele vai ter salário em dia, e vai ter um time que vai brigar por todas as competições que disputar. Ele tem que entender que a carreira dele está passando e ele precisa encontrar um projeto e um rumo na carreira dele. Agora, se nessa altura ele for olhar a questão financeira, se for isso que o Corinthians oferecer a mais, então, cara, obrigado por tudo, obrigado por ter escutado e tal. Mas ele tem que entender o seguinte, a carreira está passando. Ele está vindo para um elenco organizado, com um baita treinador e com um clube que tem uma projeção futura muito boa. E o tempo está passando para o Wesley. E aí são escolhas. Cada um faz a que quer, mas hoje, eu como jogador de futebol, tenho um convite do Cruzeiro e sabendo que ele vai ter a oportunidade de jogar no clube. Eu não pensaria 2 vezes. Então assim, né, Samuel, o Cruzeiro não tá, a negociação não está encerrada, mas nesse momento o staff do jogador, que já esteve bem perto de trocar ali uma documentação, tá freando agora. Porque a partir do momento em que vira um leilão, né, aí se você vai entrando nisso, sabe-se lá onde vai parar, né? Então o Cruzeiro, peraí, a gente tem isso aqui, quer, não quer, beleza, vamos partir para outro. Então, tá nesse estágio aí, o Léo Campos, é o atleta com o empresário, com o pai, eles escolherem aí o que é melhor, né? Qual projeto o seduz mais, né? Eu não teria dúvida nenhuma, não é puxando pro nosso lado não, né? Mas, meu Deus, hein? Agora, se vier uma escolha aí diferente disso aí, eu acho que aí seria um livramento, tá? Se você não consegue, tendo as opções aí que estão desenhadas, valeu, um abraço, bora partir para outro. Mas aqui, ô Samuel... E quero muito o Wesley aqui, tá? Eu acho que ele pode agregar muito, é um jovem de muito potencial e tudo, mas se pintar uma dúvida nessa altura do campeonato aí,
dessas condições aí que estão sendo colocadas, aí é maluquice. Não, e maluquice ainda, não sei se eu tô falando alguma besteira, o Corinthians tem transfer ban ainda. Resolveu ainda não? Resolveu? Mas isso uma hora ou outra resolve, né? Até a abertura da janela, acho que muito provavelmente... Cara, mas é muita loucura você pensar ainda. Um time com tudo e de estrutura e tudo, o outro vai resolver um transfer ban, vai tentando sua contratação e projeção de carreira, cara. E o Wesley não pode ficar errando mais na carreira, não. Aí eu acho que vai muito do próprio staff, né? É isso aí, jogador, né? Quando a gente fala Wesley, é querendo dizer mais o staff, porque o jogador muitas vezes ele nem participa, embora possa ser determinante a vontade dele. Mas, como o próprio Samuel falou, tem o pai está envolvido no staff, ainda quando mais tem um familiar assim, então o familiar é que toma mais conta ainda, né? E aí vai depender muito mais do que, então, esse staff também pretende, né? Às vezes, o que a gente acompanha, não estou dizendo que é esse caso, mas o que a gente já viu em determinada situação no mercado, é do olho grande, né? De achar assim, se vai pagar ou não vai... né? Vou tentar... Se vai pagar ou não vai, pelo menos tem um contrato aqui, se depois a gente vai pra justiça, vai estar pagando isso aí há um tempo, então tá querendo fazer um pé de meia. O Cruzeiro pode ser fundamental para a carreira dele. Pode ser um divisor de águas para a carreira dele, pode contribuir muito para a carreira. Igual eu falei, cara, tem um treinador, tem um projeto, tem um baita elenco, então aí o recado pro staff, né? Os caras têm que pensar, eu não pensaria duas vezes nessa negociação, não. E, querendo ou não, fica um espaço em aberto, né? Caso não feche com o Wesley, o Cruzeiro deveria atacar um outro ponto no mercado. Sim, eu acho que o Cruzeiro deveria buscar talvez um movimento parecido, né? De um jogador jovem, mas que já tenha alguma rodagem que possa crescer aqui no Cruzeiro, ou até mesmo, assim... Manzambi. Que isso aí tá indo pro Newcastle, acho que 60 milhões. Mas concordo, né, Samuel? O Gabriel, o Cruzeiro deveria atacar no mercado. O Pedro até perdeu o raciocínio. Você ia falar o nome, Pedro? Não, acho que eu ia falar o Cruzeiro seguir nessa situação, assim, de tentar alguém por empréstimo. Ser criativo, né? Não, eu concordo, cara. E com certeza deve ter um mapa já, Léo. Com certeza o Cruzeiro mapeou. Chegou no Wesley, tem outros nomes, né? Mas vamos aguardar a situação. Eu sou da opinião de Samuel. Eu queria muito ver o Wesley aqui no Cruzeiro, porque é um jogador que ele tem qualidade, pode ser lapidado pelo excelente treinador que a gente tem. E tem essa questão do mercado, e o Cruzeiro precisando olhar ainda. E fica também, imagina a sua expectativa, né, Samuel? Eu perguntei aqui pros comentaristas, embora assim, a gente não tenha informação do Cruzeiro estar negociando com nenhum outro jogador, mas agora já deu indício de que, ainda mais com essa saída do Christian, você até trouxe antes que tá praticamente tudo certo mesmo, sem aquela preocupação do exame médico, o Cruzeiro vai estar no mercado em busca de outro nome, caso não feche com o Wesley. Vai ser essa a expectativa. Sim, exato. Não, pelo Cruzeiro ainda, o desejo é fechar com o Wesley. Porque você tem ali um processo todo adiantado, mas nas condições do jeitinho que tava, né? E as condições, elas vieram pelo Arthur Jorge, né? Conversando lá no Al Nassr. E aí passou a virar um leilão. A gente tem informação que é o Corinthians, que tá no meio do negócio aí. Não sei se vai entrar outro clube. O que eu fiquei sabendo do outro clube aí, ele tinha chegado lá e, não, a gente tá bem avançado com o Cruzeiro, então nem tem como abrir negociação. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas. Se não for o Wesley, o Cruzeiro parte para um outro aí, já que a negociação do Christian, ela tá bem perto agora mesmo de ser finalizada aí com a questão dos exames médicos, Léo.